a ceia do sistema religioso não é a mesma ceia mostrada dentro das Escrituras ou da Bíblia. Vamos tirar as provas nas Escrituras. Você sabia que durante todo esse tempo que você tem comido um pão e bebido um vinho dentro do sistema religioso dos templos, você tem sido enganado? Até porque na Bíblia a ceia é chamada de Páscoa e existe um elemento principal nessa Páscoa que não é servido dentro do sistema religioso. Então, se esse elemento principal que estava presente na ceia não está na ceia que você participa dentro das abadias do sistema religioso, logo isso não é ceia e muito menos a ceia do modelo bíblico. Vamos ver onde ocorreu a primeira ceia ou a primeira Páscoa. Êxodo capítulo 12. Está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tomará um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Guarde bem essa palavra, sacrificará à tarde. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, e poluão em ambas as ombreiras, nas vargas das portas, nas suas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a sua cabeça, os seus pés, com a sua frissura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comerão os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos em vossos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde de homens até aos animais, e todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por um sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, querido, aqui foi o princípio, a primeira Páscoa. E nessa Páscoa, o que é que tinha como ingrediente principal? Primeiramente, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, né? Que quer dizer sem defeito. Ele seria morto. Matava-se o cordeiro, sacrificava o cordeiro à tarde, exatamente à tarde. E o nosso Salvador foi morto também à tarde. Por isso eu disse para você guardar bem essa palavra, à tarde. Porque o nosso Salvador Yahushua, que a Bíblia o chama de Jesus, mas trocaram, né, o nome do Salvador de Yahushua para Jesus, e isso foi profetizado pelo profeta Jeremias, capítulo 11, verso 19. Depois, quem quiser conferir na sua casa, é só pegar sua Bíblia e conferir. Então, meus amados, havia um ingrediente
ou um elemento, melhor dizendo, principal nessa ceia, ou seja, nessa Páscoa. E qual era esse elemento principal? O cordeiro. Logo, se na denominação ou no templo religioso que você participa de uma ceia, denominada ceia, e se lá não tem o cordeiro, logo não é ceia, e muito menos a Páscoa bíblica. Então a Páscoa começou aqui em Êxodo 12, porque o Senhor disse, o Senhor, o Criador, Yahweh, que a Bíblia chama de Deus, disse para Moisés e Arão para que eles ordenassem aos filhos de Israel, os filhos de Jacó, que eles tomassem um cordeiro, matassem aquele cordeiro, pegassem o sangue e passassem nas aduelas das portas, porque quando o anjo da morte passasse no Egito para matar todos os primogênitos e visse a casa que tivesse com a sua porta marcada pelo sangue, nessa casa não haveria mortandade, não haveria morte nem praga. Então, havia ali ingredientes que era primeiramente o cordeiro, depois pães ázimos e depois ervas amargosas ou amargas, simbolizando a amargura que eles passaram no Egito. Então disse o Senhor, Yahweh, o Criador Yahweh, para Moisés e Arão, para que ordenasse isso para os filhos de Israel. Então essa foi a primeira Páscoa. E nós vamos ver isso se repetindo em várias partes das Escrituras, mas nós vamos ver um ponto crucial aqui em Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao 20, para que a gente venha estar conferindo. Lucas 22, do versículo 7 até o versículo 20. Nós vamos ver aqui onde o nosso Salvador, antes dele ser morto, sacrificado como um cordeiro, ele disse assim, Lucas 22, versículo 7 até o 20. E diz assim, e chegou, porém, o dia dos ázimos, ou seja, o dia da Páscoa, em que importava sacrificar a Páscoa. Havia um sacrifício de um cordeiro. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, ou seja, a ceia que nós vemos na Bíblia é chamada de Páscoa, para que a comamos. Disse-lhe, perguntaram, onde queres que a preparemos? Os discípulos perguntaram para o Salvador, onde que tu queres que nós viemos preparar o lugar para comermos a Páscoa? Eles perguntaram, onde quer que preparemos? E o Salvador respondeu, e ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito. Prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, o Salvador diz para os apóstolos, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Veja que é a Páscoa. E o elemento principal era um cordeiro. Antes que padeça, ou seja, o Salvador falou, antes de eu padecer, antes de eu ser morto no madeiro, conforme eu vim para ser morto, e derramar o meu sangue sobre Adão, conforme a promessa que está lá no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 3, que ele morreria, antes dele ser sacrificado, ele queria comer essa Páscoa, que seria a última Páscoa, fisicamente falando, que depois da morte do Salvador, ele então passa a ser a nossa Páscoa. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso nas Escrituras. Porquanto vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus, ou seja, no reino de Yahweh, Depois dessa Páscoa que ele comeu com os discípulos, diz que nunca mais ele voltaria, ou essa ceia seria repetida, que é a Páscoa, até o dia em que ele voltar e for cumprir os 1000 anos no reino dos céus, que é Sião. Lá sim, essa ceia será repetida de novo. Então, nos dias de hoje está proibida. Veja que ele disse, nunca mais comereis. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e reparti-o entre vós.
Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus, ou seja, o reino de Yahweh, o reino do Criador, do Pai. Depois daquela última ceia, ele disse, nunca mais bebereis do fruto dessa videira. Então essa ceia que você toma hoje é falsa, é um engano, e ainda você está passando por cima da ordem do Salvador, que ele disse, nunca mais beberei. E as pessoas estão bebendo. Nunca mais comereis, e as pessoas estão comendo o pão, e além de dizer que é a ceia, que é a Páscoa bíblica, não é porque não tem o cordeiro. Entendeu? Então está faltando o ingrediente principal, que o cordeiro hoje é aquele que foi morto por nós no madeiro. Ele é a nossa Páscoa hoje. Hoje não se come mais uma Páscoa física, uma ceia física, mas é no sentido espiritual ou figurado, que é o nosso cordeiro que já foi morto por nós. A Bíblia vai mostrar isso, daqui a pouco eu vou ler para você. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Yahweh, que a Bíblia chama de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia. Olha o que está dizendo aqui. Se dentro da sua denominação você diz que você ceia, e o pão e o vinho é a ceia, mas aqui está dizendo que depois que ele já havia ceiado, que ele pegou o pão e o cálice de vinho e deu. Então a ceia não é o pão e o vinho. Estava ali presente na mesa, mas não era a ceia. A ceia, o elemento principal da ceia era o cordeiro, comido assado, com ervas amargas e pães ázimos. E ele tinha o pão também e o vinho, mas depois que ele já tinha ceado, que o cordeiro já tinha sido comido, assado, então ele deu o vinho e o pão para os discípulos que estavam com ele na mesa. Então o pão e o vinho que você come não é ceia. Ceia é um cordeiro. Se você tem comido na tua denominação religiosa, essa ceia tem sido algo falso, você tem sido enganado e ainda tem desobedecido ao Salvador, que ele disse, nunca mais comereis até que se cumpra no reino do meu Pai, no reino dos céus. Nunca mais beberei até que se beba ou se cumpra no reino do meu Pai. E ele diz aqui, e a Escritura diz, depois dele haver ceado, depois que ele ceiou, a ceia já tinha sido feita, ou seja, o cordeiro já tinha sido comido, aí ele pegou o pão e pegou o vinho e deu para os discípulos e falou, todas as vezes que vocês comerem, vocês lembrarão de mim e da minha morte, vocês anunciarão a minha morte até que venha. Então, daquele dia em diante, os discípulos ainda continuaram ceando para o Salvador, que ela foi a última ceia, mas os discípulos ainda continuaram comendo o pão e o vinho até que o Salvador viesse morrer no madeiro. Ele falou, todas as vezes que vocês forem comer, vocês estarão anunciando. O que significa anunciar? Você só anuncia algo que vai acontecer. Se algo já aconteceu, você não anuncia mais. Não é verdade? Se vai acontecer uma festa daqui a 3 dias, você bota um carro na rua dizendo, olha, daqui a 3 dias, ou na sexta-feira, ou no sábado, vai acontecer uma festa no lugar tal. O carro está anunciando. Depois que a festa passou, não tem como o carro anunciar uma festa que já passou. Então, como é que alguém está dentro de uma denominação dizendo está ceando, se o Salvador já morreu? E se a última Páscoa já foi cumprida? E se ele já foi morto como a nossa Páscoa? E se ele disse que era para fazer isso, anunciar a morte dele até que a morte viesse? Então todas as vezes que as pessoas estão dentro de um templo comendo um pão e bebendo um vinho, eles estão dizendo, o Salvador vai morrer. E ele já morreu, já ressuscitou, ele não vai morrer de novo. Você está entendendo o equívoco que está acontecendo com essas falsas ceias dentro de um sistema do qual eu fiz parte um dia também enganado, até que tive meus olhos abertos e por isso estou hoje aqui compartilhando com você essas verdades? Então, amado, não estou aqui para tentar te convencer, porque quem convence é o Espírito do Pai. Mas cabe a mim, sabendo dessa verdade, não guardá-la para mim e compartilhar contigo para que naquele grande dia você não venha dizer para o Pai, mas eu não sabia. Ele vai dizer, não, mas eu coloquei pessoas para fazer vídeos, para falar para você a respeito do que você estava fazendo, era fora das Escrituras, mas você preferiu obedecer aos líderes religiosos e à religião do que o que eu mandei fazer nas Escrituras. Então, amado, vai ficar ao seu critério. A verdade está sendo dita. Cabe a você querer abraçá-la ou não. Isso é uma escolha sua.
Até porque eu não posso empurrar isso garganta abaixo de ninguém. Cabe a mim explicar e mostrar a verdade. Agora, se você não quiser quebrar o orgulho para poder vir para a verdade, aí já será um problema seu com o Salvador. Só que não terá como você dizer que não viu e não sabia. Ok, amado? Então, nós lemos aqui em Lucas que o Salvador disse: almejei muito comer convosco esta Páscoa, ou seja, a ceia que as religiões dão e servem não é a mesma do modelo bíblico. Você está vendo? Estou mostrando para você aqui na Bíblia. Você entende? Porque a ceia do modelo bíblico, o elemento principal era o cordeiro. Se a ceia que você come não tem um cordeiro morto e assado, não é ceia. Então a nossa ceia hoje não é mais uma ceia física, mas é uma ceia espiritual, que é o nosso Salvador, que já morreu, e ele foi feito como a nossa ceia. Por quê? Porque na ceia não tinha que ser morto um cordeiro? Não é isso? E o nosso Salvador não foi morto como esse cordeiro? Ele foi morto como um cordeiro. Aí alguém pode dizer, não, mas o Salvador não era um cordeiro, mas a Bíblia mostra ele como um cordeiro. Você quer ver? Vamos ler João 1,29, como a Bíblia mostra ele como um cordeiro. João capítulo 1, verso 29. Veja o que a Bíblia diz. Então ele foi o cordeiro, sim, morto, para ser a nossa Páscoa. O último cordeiro a ser sacrificado, porque na Páscoa tinha que ter um sacrifício, matava-se um cordeiro. E a última Páscoa foi o nosso cordeiro chamado Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus, e ele foi morto por nós. João 1,29 diz assim, ó. E no dia seguinte, João, ou seja, João Batista, aquele que batizava, né, que dava banho no povo lá no Rio Jordão, viu a Yahushua que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que João disse. Então o Salvador é ou não é o Cordeiro que foi morto? Ele foi o último sacrifício. Ele foi a última Páscoa. Quando ele morre, a Páscoa cessa. Você entende? E ele disse: nunca mais comereis até que se cumpra no reino do meu Pai, no reino dos céus. Então, a última Páscoa foi o nosso Salvador, que ele foi morto como o Cordeiro, para que nós hoje não precisássemos mais comer pães físicos, mas ele é o pão que desceu do céu, conforme ele diz. Quem come, ou seja, dele, no sentido espiritual, daquilo que ele ensinou, nunca mais terá fome. Ele é o pão. Você entendeu? Não esses pães fermentados do sistema religioso. Então João Batista diz: eis o Cordeiro de Yahweh, né? A Bíblia chama de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Ele derramou sangue. Lá em Êxodo não tinha que pegar o sangue e passar nas portas? Ele derrama o seu próprio sangue como o verdadeiro cordeiro, para que nenhum cordeiro precisasse mais ser morto e sacrificado por ninguém. Ele se fez um cordeiro e se sacrificou por toda a humanidade, não para um grupo de religiosos, mas para todo aquele que nele crê, como está em João capítulo 3, verso 16. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra. Todo aquele que nele crê, não um grupo de religioso, mas qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer etnia, em qualquer país, que crer e aceitar o sacrifício do Salvador, não perecerá, mas terá direito à vida eterna. Ok, amados? Então nós vemos aqui que o Salvador foi o último cordeiro a ser morto, porque na Páscoa tinha que ter sacrifício, e ele então foi sacrificado. Entende isso? Nosso Salvador Yahushua, ele foi sacrificado como a nossa Páscoa. Nós vamos ler aqui a carta aos Coríntios, porque alguém vai dizer assim, mas lá em Coríntios diz que é para comer, capítulo 11 de Coríntios, verso 23 a seguir. Paulo está dando uma explicação e não mandando ninguém ceiar. Paulo está explicando o que aconteceu na última ceia. O que Paulo está dizendo? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Yahushua, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Ou seja, em memória está anunciando aquilo que aconteceria.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha o que ele está dizendo. Ele falou para os discípulos, todas as vezes que vocês comerem esse pão e beber esse cálice, vocês estarão anunciando a minha morte. Até o dia da minha morte, façam isso. Até que a minha morte venha. Quando ela chegar, vai cessar. Porque ele estava dizendo, ele seria o último cordeiro a ser morto. Entendeu? Por isso que ele está dizendo, anunciai a minha morte até que a minha morte venha, até que a minha morte chegue. Quando ela chegar, pare de anunciar. É até o dia da morte. Foi até o dia da morte. Quando ele morreu, ressuscitou, não tem mais que estar anunciando a morte dele, porque ele não vai morrer de novo. Você está entendendo? Então, todas as vezes que as pessoas vão comer pão e beber vinho no sistema religioso, eles estão anunciando a morte de alguém que já morreu e ressuscitou e não vai mais morrer. É um grande equívoco. Ok, meus amados? Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba desse cálice. Olha o que Paulo está dizendo. Examine. Depois que você examinar, aí você vai ver se você deve comer do pão e beber do cálice. Porque depois que você examinar e saber que o cordeiro foi o último a ser morto, foi o Salvador, você vai ter coragem de comer? Depois que você examinar e tiver certeza? É o que Paulo está falando. Então examine. Depois que você examinar e você quiser continuar na teimosia, então você coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente está sendo culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente, como assim? Porque está comendo de uma coisa que já foi ordenado para não comer. Está bebendo uma coisa que foi ordenado para não beber. Então essas pessoas estão sendo culpadas do corpo e do sangue do Senhor. Se até hoje você esteve errado e hoje você está sabendo da verdade, então abandone essa mentira e fique na verdade. Ok, amado? Agora, para a gente encerrar aqui, vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso 7. Você lembra que eu falei que a nossa ceia hoje é o Salvador, não é mais pão e vinho? Vamos ver como que a Bíblia fala isso. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Diz o apóstolo Paulo, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, olha o que a Bíblia está dizendo, Cristo, a nossa Páscoa hoje é Cristo, o Salvador que morreu. Ele é a nossa Páscoa. Lembra que na Páscoa tinha que matar um cordeiro? Tinha que sacrificar um cordeiro? Olha o que vai dizer aqui. Capítulo 5, verso 7. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele foi sacrificado. Na Páscoa não tinha que sacrificar um cordeiro, matava um cordeiro para poder servir na Páscoa. Está dizendo aqui, porque Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Ele é o cordeiro hoje. Lembra de João 1,29? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele é o cordeiro. Não tem mais Páscoa hoje, física. O cordeiro de Yahweh, que a Bíblia chama de Deus, que tira o pecado do mundo, é o Salvador Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus. Ele foi morto por você, por mim, pela humanidade. Nossa Páscoa hoje é Ele. Está dizendo aqui, porque Cristo, que é o Salvador, né, Yahushua, Cristo foi colocado no lugar de Melquisedeque, que era para estar escrito aqui, porque Melquisedeque era o corpo, a imagem física, e Cristo era a alma. Por isso que você vai ver, Jesus, Cristo. Jesus, a alma, que é Yahushua, Cristo, o corpo físico, que é Melquisedeque. Por isso que o Salvador, ele sempre falava, quando os discípulos falavam, mestre, nos mostra o Pai. O Salvador falava assim, olha, eu estou com vocês há tanto tempo e você não conhece, não tem visto o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, todo o tempo, o corpo Melquisedeque e a alma